Greve de funcionários fecha 7 em cada 10 agências do INSS em todo o país. No Maranhão, Dilma critica o vale tudo na política. Taxistas cercam o carro do Uber e agridem passageiro em Belo Horizonte. Rajada de vento pode ter causado morte de paraquedista no Rio. Mais um ex-diretor da Petrobras vira réu na Operação Lava Jato. Na série especial, o golpe do bilhete premiado, agora com caixa eletrônico. Como um golpe tão antigo pode ser cada vez mais comum. Olá, boa noite para você. Mais de 13 mil pessoas aguardam na fila por uma cirurgia no Instituto Nacional de Traumatologia do Rio de Janeiro. A demora é consequência de uma greve que já dura um mês. E esse drama se repete em outros 7 hospitais federais. A postura de Sofia está comprometida por uma curvatura na coluna. A escoliose afeta a saúde e as brincadeiras de menina. Eu gostaria de poder brincar de pique-pega, de queimada, essas brincadeiras assim, sabe? Só que eu não posso porque dói muito. A família depende de uma cirurgia no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. 2 hospitais públicos mandaram a menina de volta para casa sem resolver o problema. Ela já está com 56 graus de desvio na coluna. A partir de 40 já precisa de cirurgia. A adolescente está na fila de espera para atendimento no INTO. Mas além da burocracia, surgiu mais um obstáculo para a solução do problema. Os servidores da Rede Federal de Saúde do Rio estão em greve. Apenas as cirurgias de emergência e os tratamentos oncológicos continuam, já que são procedimentos que não podem ser interrompidos. Apesar da paralisação, o Ministério da Saúde informou que os hospitais federais mantêm a rotina de atendimentos, com a realização de consultas ambulatoriais e de cirurgias agendadas. No INTO, 13.900 pessoas aguardam na fila por uma cirurgia. Enquanto não houver um acordo com o Ministério da Saúde, a espera de Sofia vai ficar mais longa. Eu quero ficar retinha, voltar ao normal. Nesse final de semana, um motorista do Uber teria sido sequestrado e agredido por dezenas de taxistas num bairro nobre de São Paulo. A polícia investiga o caso. E na capital mineira, um músico também sofreu agressões após tentar usar o transporte particular. No meio da corrida, 3 taxistas cercam o carro do aplicativo de transporte particular onde estava um casal. A passageira tenta argumentar. Com licença, eu tenho direito de usar o transporte que eu quiser. Mas os taxistas decidem agredir o marido dela. Tira essa p*** da minha cara, você é doido? Não mete a mão em mim não, meu irmão. É minha mulher. O passageiro era Marcel, um músico que se diz assustado com a violência. Tô com algumas escoriações na cara, 3 taxistas covardes me pegaram. Foi o 4º conflito nos últimos 2 meses em Belo Horizonte. Os confrontos físicos agora também são de palavras. Os constantes desentendimentos entre taxistas e motoristas que trabalham com o aplicativo viraram tema de uma audiência aqui na Câmara de Vereadores. E mais uma vez o clima ficou tenso e não houve acordo. Os taxistas lotaram o plenário. Nós já perdemos em média 30% do faturamento e o meu temor é que o sistema venha a ser sucateado e a sociedade perca com isso. E não deixaram a representante do aplicativo se explicar. Passaram a trabalhar. A Câmara dos Vereadores de Belo Horizonte vai criar uma comissão para elaborar uma proposta e tentar solucionar o impasse. Integrantes da quadrilha que assaltou um hotel de luxo no Amazonas passaram o dia na piscina antes do roubo. Um hóspede fez imagens dos criminosos e agora a polícia tenta identificá-los. Essa foto foi tirada por um dos hóspedes. Mostra 3 homens suspeitos de participar do assalto na área da piscina. A polícia já está com o material e tenta identificá-los. Na noite de sábado, quase 40 pessoas, entre funcionários e turistas, foram rendidos na recepção do hotel de luxo, que fica a 74 quilômetros de distância de Manaus. Ele fala só assim, fica calmo, coroa, senão tu vai morrer. Quem chegava era obrigado a deitar no chão. Quando a gente chegou aqui em cima, perto da recepção, já estava um monte de gente deitada. O que os ladrões não sabiam é que entre os hóspedes havia também policiais que reagiram. Exatamente naquele momento, 8 horas da noite, acontecia o jantar para os hóspedes. E o policial, então, teve tempo de se armar e vir aqui para fora. E foi nesse corredor, então, que aconteceu a troca de tiros. Um dos policiais levou tiros de raspão.
Ambulâncias foram chamadas para socorrer as pessoas que passaram mal com o susto. Ao perceber o assalto, alguns turistas fugiram para a floresta. Cães farejadores foram usados para encontrá-los. A quadrilha conseguiu escapar, levando joias, dinheiro e celulares. A greve de funcionários no INSS atinge 7 em cada 10 agências em todo o país. Há cerca de um mês, quem procura atendimento quase sempre é recebido por um vigia e encontra a porta da agência fechada. Nem mesmo as perícias marcadas com antecedência estão sendo realizadas. Veja agora no nosso Giro de Repórteres. Essa é a terceira vez que seu Jorge tenta, sem sucesso, ser atendido pelo INSS em Belém. Ele está doente e precisa de um laudo da insuficiência cardíaca que o impede de trabalhar. É a única maneira de ser desligado do emprego sem perder os benefícios. Se eu não levar alguma coisa do INSS que eu não tenho mais condições, tenho que ficar 3 anos para me poder receber. Aqui no Pará, o movimento grevista já tem uma adesão de 87%. Como está parada a maioria dos quase 900 servidores, serviços básicos como agendamento para aposentadorias e também perícias médicas deixam de ser ofertados aos usuários. No Mato Grosso do Sul, uma das principais queixas é a falta de funcionários. Grevistas pedem pela contratação de mais 300 trabalhadores para reforçar o quadro do INSS. Por conta da paralisação, pelo menos 2.500 pessoas deixam de receber atendimento por dia no estado. Aqui a adesão passa de 80%. Na capital, esta é a única agência do INSS que ainda atende a população, mas de forma parcial. Só pessoas com agendamento têm acesso ao prédio. Meu atestado é de 2 meses, né? E eu não tenho como ficar esperando 2 meses para fazer a perícia aqui, né? Em São Paulo, muitos segurados não conseguem nem informações em grandes agências, como esta, no centro da capital. Aqui na entrada, nenhum funcionário e portões fechados, mesmo para quem precisa passar pela perícia, marcada há bastante tempo. Pendurado no INSS depois de uma cirurgia na coluna, Benício não passou do portão. Vem fazer a perícia, chega aqui, as portas fechadas, ninguém te atende. As irmãs Leonor e Nadir queriam dar entrada na aposentadoria e perderam a viagem. É chato, tem que voltar para casa. Ao todo, a greve atinge 66% das unidades do INSS no estado de São Paulo. Nesta, o atendimento foi mantido parcialmente e de forma improvisada. Uma estagiária foi encarregada de passar as orientações para quem tinha perícia marcada. Os funcionários da General Motors entraram em greve em São José dos Campos, interior paulista. A categoria quer a anulação de 250 demissões. A montadora diz que os cortes são resultado da crise no setor. A Polícia Federal encontrou meia tonelada de cocaína no tanque de combustível de um veleiro que estava perto de Fernando de Noronha e navegava com destino à Europa. Um holandês foi preso. No Rio de Janeiro, mais de 5.000 estudantes não tiveram aula no Complexo da Pedreira. O comércio também está fechado. As autoridades temem tiroteios após a morte, no sábado, do traficante Celso Pimenta, o Playboy. A PM ocupou a região por tempo indeterminado. Um haitiano procurou a delegacia para denunciar que foi vítima de um ataque em São Paulo. Ele levou um tiro no pé. Esse é o 8º caso em uma semana. A suspeita é que os crimes sejam motivados por xenofobia e discriminação racial. A presidente Dilma Rousseff foi hoje ao Maranhão, onde inaugurou um terminal de grãos e entregou mais moradias do Minha Casa Minha Vida. A cerimônia serviu para estudantes e movimentos sociais mostrarem apoio à presidente. No discurso, Dilma fez um apelo contra o que classificou de vale tudo pelo poder. Vamos repudiar sistematicamente o vale tudo para atingir qualquer governo. Seja o governo federal, seja o governo dos estados, seja o governo dos municípios. No vale tudo, quem acaba sendo atingido pela torcida que eu já disse, do quanto pior, melhor, é a população. A presidente voltou a criticar a torcida pelo impeachment. O Brasil precisa
muito. Precisa mais do que nunca que as pessoas pensem primeiro nele, Brasil, pensem no que serve a nação, a população brasileira e só depois pensem em seus partidos e nos seus projetos pessoais. A defesa mais firme veio do aliado e governador do Maranhão. Aqui no Maranhão, nós defendemos a democracia, somos contra qualquer tipo de golpe que é ensaiado no nosso país nesse momento. Aqui em Brasília, o presidente do Senado, que andava distante do governo por conta dos rumos das investigações da Operação Lava Jato, também defendeu a presidente Dilma contra a possibilidade de impeachment sugerida pela oposição. As pessoas perguntam sobre impedimento, as pessoas perguntam sobre apreciação de contas dos governos anteriores e deste governo, e eu tenho dito que isso não é prioridade, porque na medida em que o Congresso torna isso prioritário, nós estaremos pondo fogo no Brasil. Renan Calheiros se reuniu com ministros da área econômica para discutir propostas para reaquecer a economia. A gente quer aquele Brasil que vai responder a uma forte mudança dos termos de troca, uma forte mudança do ambiente econômico que a gente trabalha, uma economia em que a gente vai continuar consolidando os ganhos que a gente teve nos últimos anos. Agora à noite, já em Brasília, a presidente recebeu ministros e líderes de partidos para discutir a reconstrução da base aliada no Congresso Nacional. Os 50 anos de nascimento de Eduardo Campos, morto num acidente de avião, reúne no Recife políticos de todos os partidos em homenagem ao ex-governador pernambucano. A segunda-feira marcou os 50 anos de nascimento de Eduardo Campos. Gente simples e políticos se encontraram no Recife para prestar homenagens ao candidato à presidência morto em um acidente aéreo no ano passado. Eduardo também enfrentou derrotas e vitórias, mas nunca desistiu, porque quem trabalha para o ideal não desiste nunca. Não vamos desistir do Brasil. Viva Eduardo! Foi aqui, no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano, que Eduardo Campos governou o estado por 7 anos. Ele só abriu mão do cargo poucos meses antes de morrer para disputar a presidência do Brasil. A mulher e os 5 filhos de Eduardo acompanharam a cerimônia. Suas ideias, suas bandeiras, sua história nos trazem até aqui, nos mantém unidos e vivos, é muito confortante. A ex-senadora Marina Silva expressou admiração ao companheiro de chapa e fez críticas ao governo atual. Nós dizíamos que o país estava à beira de uma crise. Mas, obviamente, que naquele momento ainda não se tinha a magnitude do tamanho da crise. O senador Aécio Neves também criticou o governo federal. Caberá ao governo, não à oposição, superar a crise que ele próprio criou. Mais um ex-diretor da Petrobras virou réu da Operação Lava Jato hoje. Jorge Zelada e mais 5 pessoas vão ser julgadas por corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Jorge Zelada substituiu Nestor Cerveró e foi responsável pela área internacional da Petrobras de 2008 a 2012. Segundo o Ministério Público Federal, ele recebeu propina na contratação de um navio-sonda. De acordo com os procuradores, a empresa chinesa dona da embarcação pagou 31 milhões de dólares a 2 operadores que lavaram o dinheiro e dividiram os valores entre Zelada, um ex-gerente da companhia, e o PMDB, partido responsável pela indicação de Zelada ao cargo. Ao aceitar a denúncia, o juiz Sérgio Moro diz haver provas de contas secretas com saldos milionários que teriam servido para receber propinas. Uma delas pertencia a Zelada e tinha mais de 10 milhões de euros. Em outra frente da Lava Jato, a Engevix admitiu que usou contratos de fachada para pagar o ex-presidente da Eletronuclear, Almirante Otton Silva, nas obras da usina de Angra 3. Em um e-mail enviado à Justiça Federal, um executivo da empreiteira conta que foram feitos pagamentos a pedido do almirante para a empresa de fachada dele. Para isso, foi usada uma outra empresa. Ainda segundo a mensagem, o pagamento teria sido feito em função da posição que ocupava o almirante como presidente da Eletronuclear. Os advogados da Engevix dizem que a empresa usada para fazer a operação nunca prestou qualquer serviço à construtora.
A semana também começa com a expectativa de novos delatores. Executivos de 3 empreiteiras podem aderir ao acordo de contar tudo o que sabem sobre a corrupção na Petrobras e, em troca, ganharem a redução de pena. A mudança de ideia veio depois que mais 2 ex-diretores da companhia mostraram interesse em colaborar com as investigações. Os executivos ligados às construtoras Mendes Júnior, OAS e Galvão também aguardam a decisão do dono da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que também pode fechar acordo com os investigadores. A força-tarefa da Lava Jato acredita que a delação do dono da maior empreiteira do país pode gerar um efeito cascata nas delações. Veja a seguir a polêmica dos pênaltis na rodada do Brasileirão. E ainda hoje, na nossa série especial, o velho golpe do bilhete premiado. Por que um crime tão antigo ainda faz tantas vítimas? Essa aposentada perdeu quase R$70 mil. A minha vontade era me atirar a janela abaixo, porque daí eu fiquei com raiva de mim. Estamos de volta com a polêmica da vez. Bola na mão ou mão na bola? Foi pênalti. Não? Será? Bom, em 2 jogos do Campeonato Brasileiro, o mesmo lance teve interpretações diferentes da arbitragem. Cruzeiro e Palmeiras no Mineirão. O zagueiro Victor Ramos usou o braço para cortar o cruzamento de Marinho. Auxiliado pelo assistente, o juiz Wilton Pereira Sampaio assinalou o pênalti para o Cruzeiro, que Fernando Praz defendeu. São Paulo e Corinthians no Morumbi. Wendel também defendeu com o braço o chute de Wesley, mas o juiz Leandro Voaden marcou apenas escanteio para o São Paulo. 2 lances semelhantes, 2 decisões diferentes. Por que um pênalti foi marcado e outro não? Qual, afinal, o critério da arbitragem brasileira para definir jogadas desse tipo? O pênalti no jogo São Paulo e Corinthians. O jogador fez uma rotação com tórax, o que dificultou a visão do árbitro, apesar dele estar muito bem colocado. Palmeiras e Cruzeiro, o árbitro também não teve boa visão, mas o assistente o socorreu e atuou corretamente. Para o ex-árbitro Salvo Espínola, a falta de critério é o maior problema da arbitragem brasileira. Diferentes critérios no mesmo campeonato. Isso não é bom para o futebol. No Morumbi, faltou o assistente ter a coragem de tomar uma grande decisão no final de um clássico que estava empatado 1-1. Em Porto Alegre, os gremistas começaram a semana rindo à toa e em cima do maior rival, o Inter. O motivo? Cabe na palma da mão. Essa camisa é a última moda em Porto Alegre. Por todo lado tem gremista. E sempre com uma mania de dar tchau pra câmera. Hoje eu dou tchau pra eles assim, ó. Ó. Gol do Grêmio! 1, 2, 3, 4, 5-0. O melhor resultado do Grêmio em 103 anos contra o arquirrival, o Inter. Envergonhado sim, né? Pelo placar do jeito que foi. Essa foi a maior goleada do Grêmio sobre o Internacional na história do Campeonato Brasileiro. E veio na sequência de outra derrota dos colorados. 3-1 no México contra o Tigres, que custou a vaga na final da Libertadores da América. Esse contexto atraiu uma torcida nervosa para o treino de hoje. Faixas, gritos, tudo para chamar a atenção da equipe lá embaixo. Tomar 5-0 no Grenal e vai ficar marcado para sempre. Com o resultado, o Inter caiu para a 12ª posição no Brasileiro. Já o Grêmio garantiu o 3º lugar com 30 pontos. Foi muito bonito, lindo, maravilhoso, tudo de bom. Mais uma semana sem chuva em quase todas as regiões do país. E o tempo seco ainda vai castigar o interior do Brasil. Cidades do centro-oeste entram em estado de emergência, com apenas 10% de umidade, um clima de deserto. À tarde faz muito calor em Palmas, com 37 graus e 34 em Campo Grande. Instabilidades causam pancadas de chuva do Acre ao norte do Maranhão e nesta parte do litoral do Nordeste. Uma frente fria, combinada à umidade da Amazônia, provoca chuva isolada em quase todo o Rio Grande do Sul. E em mais de 100 anos, Porto Alegre não tinha um dia tão quente em agosto. Sábado fez quase 35 graus. Amanhã cai e faz 25. Em Brasília, 27. Em Teresina, 36. Em São Paulo, estado de atenção, com 27% de umidade e máxima de 28 graus.
A seguir, brasileiro reduz gastos com animais de estimação. E também, na série especial, o prejuízo de quem caiu na conversa de estelionatários e perdeu muito dinheiro no golpe do bilhete premiado. Quando eu vi que eles tinham sumido, eu fiquei perdida no meio da rua. O JR está de volta com as notícias internacionais. Ferguson em estado de emergência. Protestos para lembrar um ano da morte do jovem negro Michael Brown terminaram com tiros e prisões nos Estados Unidos. Essa é a cara da democracia, gritaram hoje brancos e negros exigindo respeito à vida dos afro-americanos. Diante da Promotoria Pública de Ferguson, no Missouri, vários foram detidos. Ontem à noite, a vigília para marcar o primeiro ano da morte do jovem negro Michael Brown foi interrompida por uma troca de tiros. Um rapaz foi baleado. No flagrante, um homem pede aos policiais: façam alguma coisa, ele ainda está respirando. Segundo as autoridades, Tyrone Harris Jr. atirou contra 2 policiais antes de ser ferido. O estado dele é crítico. A morte de Michael Brown no ano passado gerou uma onda de protestos no país que continua ainda hoje e já promoveu mudanças. A polícia de Ferguson, por exemplo, não pode mais cobrar multas exorbitantes da população mais pobre por erros simples, como o tamanho da grama da casa. As multas eram usadas para equilibrar o orçamento da cidade. Práticas racistas das polícias municipais americanas foram debatidas o ano inteiro. Mas uma pesquisa do jornal Washington Post mostra que somente em 2015 a polícia já matou 24 homens negros desarmados nos Estados Unidos. Uma série de ataques na Turquia deixou 9 mortos. 2 mulheres abriram fogo no consulado americano em Istambul. Uma delas foi presa. O ataque foi reivindicado por um grupo de extrema esquerda. Na mesma região, uma delegacia foi alvo de um carro-bomba e mais tarde de homens armados. No leste do país, uma explosão matou 4 policiais e um helicóptero militar também foi atacado. As autoridades não confirmaram ligação entre os atentados. A União Europeia aprovou o equivalente a 9 bilhões de reais que serão distribuídos nos próximos 6 anos para ajudar os países que recebem imigrantes ilegais. Hoje, novos barcos clandestinos foram resgatados. Só nesta segunda-feira, mais de 1.500 imigrantes foram resgatados pela Marinha Italiana em embarcações precárias. Eles saíram de países africanos e tentavam cruzar o mar Mediterrâneo para chegar à Europa. São homens, mulheres e crianças, alguns doentes. No Reino Unido, 17 imigrantes foram encontrados dentro de um caminhão. O secretário de Relações Exteriores, Philip Hammond, disse que o país não pode abrigar todos os africanos que procuram uma vida melhor. São milhões de pessoas que fogem de guerras e da pobreza em busca de uma oportunidade aqui na União Europeia. Diante do aumento do fluxo de ilegais, os países do bloco aprovaram um fundo de 2 bilhões e 400 milhões de euros para tentar conter a crise. A maior parte do dinheiro vai para países como Grécia e Itália, portas de entrada para a Europa. Você já fez as contas para saber os gastos do seu bichinho de estimação? É caro, né? Pois quando a ordem é apertar o cinto, saiba que seu animal também pode ajudar na economia. Quando os cuidados são com a saúde de Penélope, esta poodle de 17 anos, João Carlos não poupa. Em média, 350 a 400 reais. O gasto é com saúde, mesmo veterinário, ração especial, remédio. Os brasileiros gastam por ano mais de 13 bilhões de reais com os animais de estimação. Na casa de Priscila, eram 300 reais todos os meses. Mas a dona da Estela decidiu que era hora de pisar no freio. E conseguiu. Economiza ao comprar os produtos em quantidades maiores, direto do distribuidor. A gente conseguiu economizar quase R$100 por mês, buscando a economia na compra de fardos com mais tapete higiênico e na questão da ração também. Investir na prevenção também é uma boa forma de economizar. Medidas simples que incluem dieta equilibrada e os passeios diários para o bichinho se exercitar podem evitar que ele desenvolva doenças graves, como obesidade e hipertensão.
Gastar um tempinho para a escovação diária evita gastos que são bem altos se o animal precisar de um tratamento. A medicina preventiva, ela também para o ser humano, ela é muito mais barata do que você investir no tratamento da doença efetivamente. Esportistas e amigos do paraquedista Thiago Cobra, que morreu depois de saltar de parapente no Rio de Janeiro, acham que ele se arriscou demais. As condições do tempo não eram boas para o salto. Uma paixão movida à adrenalina. Thiago Cobra, de 48 anos, costumava publicar os saltos nas redes sociais. Aventuras arriscadas. Thiago era considerado um paraquedista experiente, com mais de 2.500 saltos. Como qualquer piloto experiente, ele tem que saber determinar até que ponto ele pode chegar na modalidade dele, né? Ontem ele foi um pouquinho além dos limites. Ele gostava de usar um speed fly, um tipo de parapente, só que menor e bem mais veloz, que permitia manobras mais radicais. Neste domingo, ele foi para o local preferido para saltar, a Pedra Bonita, que fica a 520 metros de altura. Este vídeo mostra os últimos momentos de vida do empresário. Logo após sair da rampa, o equipamento dobra e ele despenca em queda livre. 2 helicópteros fizeram buscas na região, até o resgate do corpo do esportista. Durante quase todo domingo, a rampa da Pedra Bonita ficou interditada. As condições de tempo não eram nada favoráveis. As rajadas de vento eram frequentes, todas elas acima de 25 km por hora. No momento em que Thiago decidiu decolar, a sinalização da bandeira aqui na rampa era amarela, um sinal claro de advertência. Para os amigos, o empresário tomou uma decisão arriscada. O nosso esporte, ele tem um grau de risco e a gente tem que saber interpretar isso. E, infelizmente, o Thiago não teve essa interpretação ontem. Hoje faz um mês que uma funcionária pública de 41 anos desapareceu após participar de um ritual da seita Santo Daime, em Goiás. A família já não tem mais esperanças de encontrá-la, mas o líder do grupo diz que ela pode sim estar viva. A família da funcionária pública se reuniu na porta da seita religiosa para protestar. No dia em que sumiu, Deise Ferreira, de 41 anos, foi até uma chácara em Nerópolis, a 30 quilômetros de Goiânia, tomar o chá de Santo Daime. O carro dela e algumas peças de roupa foram encontrados na estrada. A postura deles eu achei muito estranha, porque eles não deu assistência nenhuma, não quis papo com ninguém. Nós acompanhamos com exclusividade o encontro do grupo que Deise participava desde abril deste ano. Eles tomam um chá e meditam por 5 horas. Muitos adormecem sob o efeito da bebida alucinógena. Hoje completa um mês que a Deise desapareceu e a polícia segue sem pistas do paradeiro dela. As pessoas que aqui estão foram as últimas a ter contato com ela, mas pouco contribuíram com as investigações. Cláudio Pereira é ex-policial militar e líder da seita. Ele conta que Deise sumiu misteriosamente quando alguém a levaria em casa. Subitamente deu-lhe um desejo de ir para casa. Chamei um companheiro para acompanhar. Quando ele passou pelo portão, ele já não a viu e a ficou procurando por muito tempo. Naquele dia, uma revelação chamou a atenção de Cristiane. Ela estava com sono para descansar e ela teria que dormir pelo menos 1 ano. A família diz que ela fazia tratamento para depressão e não poderia tomar o chá. A Poena não tem esperança de encontrar a mãe viva. Tirar ela da gente assim, sem a gente menos ter a oportunidade de dar um enterro digno para ela. Um visitante inesperado foi descoberto no motor deste carro em Belo Horizonte. O porco-espinho estava assustado e parecia ferido. Os moradores dizem ter ligado para a polícia do meio ambiente, mas ninguém apareceu. Então eles soltaram o bichinho numa mata próxima. A polícia ambiental informou que não faz esse tipo de resgate porque não tem pessoal suficiente. Nesses casos, a orientação é entrar em contato com o IBAMA. Se você tem o vídeo de um flagrante, mande para o nosso WhatsApp 989333150. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição do R7 Play.
Fique agora com o Repórter Record Investigação, que revela as condições humilhantes de trabalho dos operários da construção civil nas grandes cidades brasileiras. E a gente se vê amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.